Olá, alunos do quinto período, eu sou o professor Eugênio e nessa videoaula vamos abordar o tema pneumonia. Após assistirmos os vídeos introdutórios que apresentam a mecânica ventilatória e alguns aspectos relacionados à pneumonia, nessa videoaula vamos consolidar o nosso conhecimento para a área de enfermagem e trabalharmos o tema a fim de esclarecer as nossas dúvidas e no momento síncrono presencial, através da sala de aula virtual, iniciarmos a nossa reflexão. Para trabalhar o tema pneumonia, utilizaremos como conceito o conceito da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Por considerar que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia é uma das entidades clínicas de alta qualidade na área da pneumologia, vamos adotar o conceito por eles evocados para a pneumonia. Nesse conceito, entendemos como pneumonia o processo inflamatório agudo dos pulmões, englobando as vias aéreas distais, nesse caso as vias aéreas inferiores, os alvéolos e o parênquima pulmonar causado por uma infecção. Então, esse é o conceito base do qual nós trabalharemos a questão da pneumonia. Quanto às vias de infecção da pneumonia, como vocês já tiveram uma primeira aproximação, essas vias de infecção podem ser através de microaspiração, onde pequenas partículas de secreção da orofaringe acabam por passar pela glote e pela epiglote, caindo na traqueia e chegando ao trato respiratório inferior. Essa microaspiração é capaz de carrear algumas bactérias, causando a infecção do parênquima pulmonar ou do trato respiratório inferior, causando a pneumonia. Nas microaspirações de orofaringe, os agentes etiológicos mais comuns encontrados são os Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. Além da microaspiração, nós podemos ter também a aspiração, muito comum em doentes que têm dificuldade de deglutição, pacientes que têm alguma lesão neurológica ou pacientes idosos com dificuldade de deglutição que acabam, de certa forma, tendo refluxo gastroesofágico ou até mesmo episódio de êmesis ou vômitos, levando à aspiração de conteúdo gástrico para a árvore brônquica pulmonar, causando uma infecção. Normalmente, as bactérias mais encontradas são os anaeróbios e os bacilos gram-negativos. Além dessas duas formas, através da via aérea, nós também podemos ter a pneumonia por disseminação hematogênica, onde, através da corrente sanguínea, bactérias que estão presentes em outras partes do organismo são carreadas até o alvéolo pulmonar e lá acabam migrando, provocando a infecção por disseminação hematogênica. Por exemplo, pacientes com endocardite que possuem colônia de bactérias dentro do coração, na membrana do endocárdio, podem desprender colônias de bactérias que vão até o pulmão, causando pneumonia. Infecção por catéter venosos centrais, em septicemias, enfim, em qualquer doença que possa estar provocando a infecção do sangue por agentes etiológicos. Esses agentes etiológicos podem se disseminar através da corrente sanguínea e chegar até os pulmões, causando a infecção. Normalmente encontraremos bactérias anaeróbias e bacilos gram-negativos nessas infecções. Ou através da aerosolização, que é através da aspiração ou respiração de partículas de aerossóis. Muitas das vezes, nessas partículas de aerossóis,
estão micro-organismos muito pequenos, com diâmetros inferiores a 5 micras. Essa via de infecção é uma via muito comum para o Mycobacterium tuberculose, para a legionela, vírus respiratórios como o H1N1, como o Covid-19, como os vírus da gripe, influenza, além de fungos. Também é uma via de infecção para a pneumonia. E como se dá o processo fisiopatológico de lesão causada por esses agentes etiológicos no parênquima pulmonar? Inicialmente, nós temos a infecção aguda do parênquima, uma vez que pelas vias de infecção o nosso agente etiológico penetra e chega e rompe as barreiras naturais das nossas vias aéreas superiores e chegam à via aérea inferior dos nossos pulmões, acontece a infecção aguda do parênquima. Essa infecção aguda, ela provoca uma inflamação do parênquima pulmonar. E nesse momento nós temos então no pulmão, assim como em qualquer tecido do corpo que sofre uma agressão, o desencadeamento do processo inflamatório. Processo inflamatório esse que vocês estudaram nas disciplinas de patologia e de fisiologia, onde nós teremos a liberação de imunocitoquinas na corrente sanguínea, dentre elas as principais, as prostaglandinas de 1 a 6, nos fatores de necrose alfa, TNF-alfa, além de citoquinas de coagulação, como as interleucinas, o tromboxano, que vão provocar em uma cadeia de inflamação o quê? Ao aumento da vascularização, ao aumento da diapedese, levando ao edema, ao rubor, ao calor local da área que está sofrendo agressão. Esse processo inflamatório vai levar a um exudado inflamatório no alvéolo, ou seja, nós teremos o aumento da diapedese e a perda de líquido do interior dos vasos sanguíneos para o interior do tecido, inundando os tecidos, e com isso nós vamos ter como efeito dessa inundação dos tecidos por exudado inflamatório a condensação pulmonar, visível ao raio-x de tórax. Vamos ter o aumento do peso dos pulmões, pois esses estarão repletos de líquidos, o que normalmente não ocorre fisiologicamente, e alteração nas trocas gasosas. A presença de líquido nos pulmões vai diminuir a capacidade dos alvéolos pulmonares executarem a sua principal função, como vimos na fisiologia da mecânica ventilatória, que são as trocas gasosas. Então, essas trocas gasosas não ocorrerão. Como implicações desse processo na função respiratória? Os pulmões estarão inchados, repletos de líquidos. Com isso, a complacência pulmonar é diminuída, ou seja, o pulmão perde um pouco da sua capacidade elástica de distensão. Com isso, os volumes ventilatórios do paciente estarão alterados, como o volume inspiratório final, o volume corrente, a capacidade vital. Todas essas medidas pulmonares vão estar alteradas, pois uma quantidade de ar menor penetrará os pulmões e, consequentemente, uma quantidade menor de oxigênio. Da mesma forma, nós vamos ter uma diminuição da razão ventilação-perfusão, ou seja, como teremos alvéolos repletos de líquidos, teremos áreas em que o alvéolo estará recebendo sangue, estará sendo perfundido, mas, no entanto, não receberá ar, não estará sendo ventilado. Então, eu terei uma diminuição da razão ventilação-perfusão. A alteração desta medida é chamada shunt pulmonar. Então, eu terei um aumento do shunt pulmonar.
Como consequência final desse processo, eu vou ter as trocas gasosas prejudicadas. Então, o paciente portador de pneumonia, de acordo com a gravidade que esse processo inflamatório atinge os pulmões, poderá chegar a um caso de diminuição da quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. Portanto, esse paciente terá o que nós chamamos de hipoxemia, ou diminuição da concentração do oxigênio na corrente sanguínea. E uma hipercapnia, ou seja, o aumento da concentração do gás carbônico produzido pelo metabolismo celular, que não consegue ser expelido por via pulmonar. Então, essa baixa oxigenação e esse aumento na retenção de oxigênio provocará uma série de alterações fisiopatológicas no organismo que nós iremos perceber durante o processo de infecção pulmonar ocorrido na pneumonia. Quais os fatores de riscos estão associados para a pneumonia? Extremo de idades, principalmente crianças e idosos acima de 65 anos, estão mais predispostos às infecções pulmonares. As crianças, pois seu sistema imunológico ainda encontra-se em desenvolvimento e a grande maioria das crianças ainda está consolidando a sua memória imunológica, principalmente relacionada às infecções virais. Os idosos acima de 65 anos já apresentam uma degradação natural dos sistemas do organismo, consequentemente com baixa imunológica, portanto estarão mais propensos ao desenvolvimento de pneumonias. O estilo de vida é um outro fator de risco que precisamos avaliar. O uso do tabaco, o tabagismo, o etilismo, pacientes com história de má nutrição ou obesidade são pacientes que possuem um risco maior para o desenvolvimento de pneumonia. Fatores ambientais e ocupacionais, como exposição a poluentes e substâncias irritantes para as vias respiratórias, também são fatores de risco para que a pessoa desenvolva pneumonias, e pacientes com doenças crônicas ou debilitantes, como a DPOC, a neoplasia, o diabetes mellitus, a insuficiência cardíaca, pacientes que, por motivo de doenças crônicas degenerativas, precisam de intubação nasogástrica ou endotraqueal, além das demais doenças que promovem a diminuição do sistema imunológico do corpo, como as imunossupressões, pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, pacientes transplantados que utilizam, na maioria das vezes, para não ter rejeição dos tecidos transplantados, medicamentos imunossupressores ou glicocorticosteroides, que diminuem a capacidade do nosso sistema imunológico de defesa, provocando uma imunossupressão. Então, esses são fatores de risco para a pneumonia que precisamos estar acompanhando nos nossos pacientes, pois a partir dos fatores de riscos é que nós desenvolvemos na consulta de enfermagem os diagnósticos de risco, Então, para que eu tenha um diagnóstico de risco, eu preciso ter um fator de risco presente e a partir deste fator de risco eu tenho o meu diagnóstico de risco estabelecido. Quanto à classificação das pneumonias, de acordo com o local, o ambiente em que ela é adquirida, nós temos dois grandes grupos de pneumonia: as pneumonias adquiridas na comunidade e as pneumonias associadas a serviços de saúde ou pneumonia nosocomial. A pneumonia adquirida na comunidade é a inflamação aguda do parênquima pulmonar de origem infecciosa adquirido na comunidade. E essa divisão é uma divisão importante, uma classificação importante,
pois influencia bastante na conduta para o tratamento dessa pneumonia, pois já se conhece epidemiologicamente qual a flora bacteriana que existe na comunidade circulando e qual a flora bacteriana mais comum que está relacionada aos serviços de saúde. Então, a infecção ou a pneumonia associada aos serviços de saúde, ou nosocomial, ela surge após 48 horas de internação ou até 10 dias após a alta, e que não esteja relacionada ao período de incubação do agente etiológico em questão. Então, pneumonias associadas a serviços de saúde são classificadas como as pneumonias adquiridas nos hospitais, pneumonias associadas à ventilação mecânica e pneumonias associadas a cuidados de saúde. Aquelas pneumonias que surgem após pacientes realizarem exames relacionados à exploração da árvore brônquica inferior, como, por exemplo, a broncoscopia. Podem estar causando a infecção do trato respiratório inferior e com isso nós vamos ter uma pneumonia associada aos serviços de saúde. Quanto à etiologia, a etiologia da infecção pode ser bacteriana, viral, fúngica ou parasitária, principalmente por Ascaris lumbricoides, que tem a sua fase de maturação passando pelo parênquima pulmonar. E quanto ao estado imunitário, eu posso ter a classificação da pneumonia do paciente imunocomprometido relacionado às doenças que produzem imunossupressão, como nós vemos, o principal exemplo é a síndrome da imunodeficiência adquirida, de acordo com o comportamento do sítio de infecção. Eu posso ter a pneumonia lobar, aquela pneumonia ou infecção que se localiza em um lóbulo pulmonar. Eu posso ter a broncopneumonia, a pneumonia associada à infecção do tecido alveolar e dos brônquios e bronquíolos terminais, a pneumonia intersticial e miliar é aquela pneumonia que está associada à infecção do parênquima pulmonar, do espaço intersticial e não do espaço alveolar. Ou seja, essa é a infecção do tecido pulmonar, mas não no interior dos alvéolos, mas na parte exterior dos alvéolos, principalmente na cavidade intersticial entre as células pulmonares, entre os pneumócitos e a pleura visceral. Bom, em relação à pneumonia adquirida na comunidade, por que é importante essa classificação? Os estudos apontam que as pneumonias adquiridas na comunidade, em 60% delas, de 40% a 60% delas, não se identifica o agente etiológico. Não se consegue ou não se investiga qual tipo de agente etiológico está relacionado àquela pneumonia. 50% dessas pneumonias estão relacionadas ao Streptococcus pneumoniae como seu principal agente etiológico. E, portanto, como a sua maioria está relacionada a este tipo de agente etiológico, quando se pensa em tratamento de uma pneumonia comunitária, utilizamos antibiótico de amplo espectro que possam fazer a cobertura dos Streptococcus ou bacilos gram-positivos, onde se relacionam uma série de outros agentes etiológicos. No entanto, também são responsáveis pela realização de pneumonias adquiridas na comunidade, os vírus, a tuberculose, as pseudomonas,
as legionelas, as moxarellas catarrares, as clamídias, o micoplasma e o próprio Haemophilus influenza. Embora o que os estudos apontam é que 50% está relacionado ao Streptococcus pneumoniae, né? A pneumonia atípica é um conceito em desuso, tá? Mas trata-se daquela pneumonia que tem um ou mais agente etiológico relacionado. São infecções que acontecem por um conjunto de agentes patogênicos e que muitas das vezes podem não responder aos antibióticos de amplo espectro que são utilizados para o tratamento da pneumonia comunitária. Essas pneumonias representam de 15% a 30% das pneumonias comunitárias, né? E são muito comuns naquelas pneumonias que têm uma evolução arrastada, aquelas pneumonias que, apesar do tratamento, o paciente não evolui satisfatoriamente. Então, nós dizemos que nós temos uma pneumonia que ocorre por 2 ou mais agentes. Antigamente se utilizava, né, a nomenclatura de pneumonia atípica, né? Hoje nós não chamamos mais de pneumonias atípicas, mas de pneumonias complicadas. Quais são as manifestações clínicas que nós vamos encontrar em um paciente com pneumonia? Tosse, obrigatoriamente. Podemos encontrar dor torácica, taquipneia, que é aumento da frequência respiratória, ou dispneia, que é a dificuldade de respirar, febre, sudorese, arrepios ou mialgias, leucocitose, aumento da resposta do sistema imunológico para a agressão de agentes infecciosos e expectoração purulenta. Alterações focais identificadas em exame objetivo do tórax, no raio-x do tórax, tá? E devemos ter atenção especial aos pacientes idosos que podem não apresentar febre e ter sinais e sintomas inespecíficos, como confusão mental, dores abdominais, incontinência urinária e descompensação de outras patologias associadas. Esse é um fato muito comum observado na gerontologia. Pacientes idosos normalmente não têm uma resposta abrupta ao processo inflamatório. Então são pacientes que muitas das vezes estão com pneumonia e não fazem febre. São pacientes que estão com pneumonia e que já têm debilidade no sistema respiratório e, portanto, já convivem de forma adaptada com cansaço respiratório, portanto, não se queixam de dispneia. Normalmente, essas pessoas vão apresentar sinais inespecíficos, né? Começam a ficar um pouco mais lentos, um pouco mais amuadinhos, começam a ficar um pouco mais quietos, começam a ficar um pouco desorientados. Então, isso são sinais inespecíficos de que algo não está bem com esse idoso. E isso pode se dar em qualquer tipo de infecção. E não é diferente nas pneumonias ou nas manifestações clínicas das pneumonias nos idosos. E no exame físico? O que esperamos encontrar no exame físico de um paciente com pneumonia? Então, no exame físico, nós realizamos, nós temos a propedêutica do exame físico, em que nós realizamos as técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Num paciente com pneumonia, a inspeção, nós viremos verificar a presença de taquipneia, eventualmente tiragem ou uso da musculatura acessória do tórax para respirar, a presença de cianose de extremidades ou cianose central, que é o arroxeamento da ponta dos dedos, do nariz e dos lóbulos da orelha,
podemos encontrar chiados e ou batimentos de asa de nariz, né, indicando o esforço respiratório, a presença da dispneia. Durante a palpação, nós vamos verificar o aumento da percepção das vibrações vocais, né? O frêmito tóraco-vocal estará alterado. A percussão do tórax, encontraremos sob o pulmão que se encontra edemaciado sinais de maciçez ou percussão de sons maciço ou submaciço, de acordo com a gravidade da pneumonia. À ausculta, iremos perceber estertores crepitantes ou subcrepitantes, a presença de sibilos ou roncos. Esses serão os achados que podem nos indicar a presença de processos inflamatórios no pulmão ou na árvore brônquica inferior. O diagnóstico da pneumonia, ele é confirmado por uma radiografia de tórax. No entanto, o diagnóstico da pneumonia é um diagnóstico clínico, feito a partir dos sinais e sintomas pelo médico. O diagnóstico confirmado pela radiografia, ele auxilia na avaliação da extensão dessa pneumonia. Então, a avaliação radiológica, ela nos permite confirmar a pneumonia, localizar e observar a sua extensão, acompanhar a evolução do quadro, detectar presenças de complicações e avaliar se a evolução se faz para a cura ou se estão ficando sequelas no pulmão do paciente. Podemos, na imagem, distinguir 4 padrões de infecção pulmonar. Nós podemos ter o padrão lobar ou alveolar, o padrão intersticial, o padrão segmentar e o padrão miliar. Que padrões são esses? O padrão alveolar ou lobar, é aquele padrão em que eu tenho uma condensação homogênea do parênquima pulmonar, com bordos bem delimitados, com a presença de broncograma aéreo e com ausência de perda de volume, tá? Então, normalmente, essa condensação, quando nós falamos em condensação do raio-x, nós entendemos que áreas ventiladas, áreas que possuem ar, têm uma coloração negra ao raio-x e, portanto, o feixe eletromagnético da radiação emitida pelo raio-x atravessa completamente o parênquima pulmonar, marcando, o nosso filme radiológico, deixando essa impressão negra. Quando eu tenho substâncias sólidas como osso, vísceras, que não tem presença de ar, que tem apenas presença de sangue, essa radiação, ela é absorvida pelo tecido e não chega a marcar o nosso filme de raio-x, como, por exemplo, é na parte do abdômen, principalmente no hipocôndrio direito, onde eu tenho um órgão maciço, que é o fígado. Ele não aparece, ele não é radiopaco ao raio-x. Ele capta completamente os raios-x quando eles são aqui incididos e não permite a passagem para o filme radiológico, impedindo que a imagem radiológica se forme. Quando nós falamos em condensação, podemos lembrar da imagem, da condensação do vidro, principalmente quando nós tomamos banho quente, muito quente. O que acontece com o vidro do banheiro, do box? Ele fica embaçado, ele fica condensado, o vapor de água se condensa. Da mesma forma,
A presença de secreção no alvéolo pulmonar faz com que a imagem produzida pelo raio-x passe pelo pulmão, mas, no entanto, não passe completamente, pois as áreas edemaciadas elas vão captar um pouco dessa radiação eletromagnética, produzindo no filme uma imagem condensada, ou seja, uma imagem embaçada. Então, essa imagem embaçada no lóbulo inferior direito está me mostrando que este alvéolo pulmonar, que este pulmão, não tem a mesma consistência do que o pulmão, do que os outros lobos, indicando que eu tenho aqui o quê? Um processo de aumento da densidade desse tecido. Esse tecido está inchado, está edemaciado, em virtude de quê? Provavelmente de um processo infeccioso, tá? Lembrando sempre que o exame de raio-x é um exame complementar. Ele irá complementar o meu raciocínio para chegar à tomada de decisão, né? Do ponto de vista médico, né, este é um exame que, na suspeita ou na hipótese diagnóstica de uma pneumonia, se confirma a presença de lesão pulmonar. Do ponto de vista da enfermagem, nós não realizamos diagnóstico de pneumonia. Diagnóstico patológico não é uma atribuição do enfermeiro. Nosso diagnóstico de enfermagem é outro, né? Aqui o que nós verificamos é o quê? Um aumento da densidade do tecido pulmonar, com consequentes sinais e sintomas de hipoventilação, de troca gasosa prejudicada. E o nosso diagnóstico poderá ser troca gasosa prejudicada, como veremos mais à frente. Então, o padrão intersticial. O padrão intersticial é aquele padrão que já nos mostra uma visão de aumento da densidade do tecido pulmonar, mas um aumento de densidade não homogêneo, né? Um tecido falhado, onde eu tenho intercalado áreas de edemas com área de alvéolos repleto de ar. Essa é uma imagem de edema intersticial que mostra o quê? A presença de uma pneumonia perilobar, muito comum nas broncopneumonias, né? Onde a gente vê aqui a passagem do ar pela traqueia, né? Chegamos aqui à carina, né? Ao brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, completamente condensado, mas o ar passa por ele e chega até o hilo pulmonar esquerdo, mas com alguma dificuldade. Muito comum nas broncopneumonias, mas também irá nos demonstrar o que? A ventilação prejudicada, a troca gasosa prejudicada. O padrão segmentar. O padrão segmentar é aquele em que eu tenho apenas um segmento de um pulmão afetado pela infecção, tá? Então eu posso ter múltiplos focos de condensação distribuídos de forma irregulares pelo pulmão, como se eu tivesse lesões algodonosas no pulmão. Ela pode estar associada, por exemplo, a uma lesão pulmonar pré-existente, né, como bronquite crônicas, bronquiectasias ou exacerbação de DPOC ou de outras doenças inflamatórias, e pode reexistir redução do volume de ar e colabamento desses pulmões, gerando consequente atelectasias, que será o tema da nossa próxima aula e que veremos em outro momento.
O padrão miliar. O padrão miliar é um padrão micronodular que pode ser observado na teleradiografia do tórax, que nos assemelha à imagem de a presença de múltiplos grãos sólidos sobre o pulmão. Por isso se chama de padrão miliar, né? A ideia inicial, ao se chamar esse tipo de imagem radiológica, é de que se poderia ter essa imagem produzida num paciente que tivesse o tórax repleto de grãos e pudesse ser feita uma radiografia de tórax nesse paciente. E aí nós teremos uma imagem muito similar, como se nós tivéssemos vários milhos de galinha sobre o peito do paciente. Por isso é chamado de padrão miliar. Esse é o tipo de padrão muito comum quando eu tenho na tuberculose de disseminação broncogênica ou na tuberculose miliar, que é uma tuberculose pulmonar, mas não é a tuberculose alveolar. Tá? Dependendo do grau de comprometimento, tá? Nós podemos ter formação nesse processo de infecção do parênquima pulmonar, a formação de granulomas, de necrose, de cavernas, né? Muito comum que a gente encontra nos processos infecciosos causados pelo Mycobacterium tuberculose. Quais são os diagnósticos de enfermagem que nós temos relacionado à infecção da pneumonia? Tá? Serão vários e estarão associados a um ou mais fator de risco ou presença de comorbidades no paciente. Tá? No documento inicial que vocês receberam assíncrono, vocês receberam também este artigo que buscou fazer uma síntese e investigar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem associadas à pneumonia nosocomial, ou seja, pneumonia associada a serviços de saúde, né? Então, um artigo bastante interessante que traz uma síntese dos principais diagnósticos, mas, no entanto, não são esses os únicos diagnósticos que nós iremos encontrar. Então, o principal diagnóstico que nós vamos ter, uma vez que a gente entende o processo fisiopatológico da pneumonia, será a troca gasosa ou troca de gases prejudicadas, relacionada à lesão da membrana alvéolo-capilar, evidenciada por dispneia, confusão mental, respiração anormal, né? Condensação do raio-x. Podemos ter em cada diagnóstico de enfermagem, lembrando da nossa semiologia, da nossa semiotécnica e da construção do diagnóstico de enfermagem, que vocês já estudaram, né? O diagnóstico de enfermagem, ele pode ser um diagnóstico real ou preditivo. O diagnóstico real é aquele que está acontecendo. O diagnóstico preditivo é aquele diagnóstico de algo que poderá acontecer. Então, como diagnósticos preditivos de previsão, nós temos os diagnósticos de risco. Então, diagnóstico, um paciente idoso, eu posso fechar o diagnóstico de risco de pneumonia. Quando eu digo que ele tem risco de pneumonia, eu tenho um fator de risco associado. E aí eu preciso dizer relacionado a que fator de risco essa pneumonia está associada. Então, paciente com 65 anos, eu posso fechar o diagnóstico de risco de pneumonia relacionado à idade. Por quê? Porque a literatura descreve a idade acima de 65 anos como um fator de risco para pneumonia. Então, eu posso fechar esse diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem real é aquele diagnóstico de enfermagem que tem fator relacionado, ou seja, o que está causando esse diagnóstico, e tenho também as características definidoras, ou as consequências dessa causa.
que o paciente vivencia. Então, troca de gases prejudicadas, ela tem como fator relacionado na pneumonia o quê? A lesão da membrana alvéolo capilar. Né? E como característica definidora, como ela é evidenciada, como é que eu sei que a membrana alvéolo capilar está lesada? Porque eu tenho dispneia, confusão mental, respiração anormal, raio-x com condensação pulmonar, hipoxemia, hipercapnia. Eu posso ter uma série de fatores que evidenciam esse diagnóstico, ok? Então, para esse diagnóstico, a principal meta é maximizar a oxigenação e a limpeza das vias aéreas, e aí eu vou ter uma série de atividades, de intervenções que nós iremos fazer com o paciente, desde aspiração, assistência ventilatória invasiva e não invasiva, que serão objeto de estudo em alguns períodos ainda à frente, monitorização do controle ácido básico através da gasometria arterial, que será tema de nossa aula de exames laboratoriais, monitorização respiratória, administração de oxigenoterapia, exercícios, terapias com exercícios, deambulação, enfim, uma série de intervenções que a literatura nos dão como evidências científicas que podem melhorar o que era a oxigenação do paciente. Além disso, nós teremos a dor aguda relacionada, podemos ter a dor aguda relacionada nos pacientes que têm dor pleurítica, né? Eu posso ter o padrão respiratório ineficaz, né? Devido que a limitação do fluxo de ar pelo edema pulmonar. Eu posso ter termorregulação ineficaz quando o paciente apresentar a febre, tá? Então, esses são os principais diagnósticos de enfermagem que vocês viram e está amplamente discutido no artigo que vocês receberam para leitura. Além disso, intolerância à atividade física, né? E risco de infecção relacionado ao comprometimento da função pulmonar. E aí a gente pode ter o agravamento da infecção que inicia-se como uma pneumonia e pode se disseminar por todos os órgãos do corpo, se tornando o quê? Uma infecção generalizada, como por exemplo o risco de septicemia. E aqui lembre, é um diagnóstico de risco, já não é um diagnóstico real. Tá? Então, todo paciente que tem uma infecção pulmonar, essa infecção pode agravar, essa infecção pode levar a uma infecção da corrente sanguínea, levando o paciente a um caso grave. Então, existem várias atividades que a gente pode estar relacionadas para estar tratando desse paciente. Lembrando que aqui é uma primeira aproximação de forma generalista à pneumonia, para que vocês conheçam todo o processo da pneumonia e todo o processo dos diagnósticos de enfermagem a ele relacionados. Não cabe nessa aula nós estarmos discutindo como se faz, quais são as evidências, onde se busca as evidências para estar se tratando de um paciente com pneumonia. Tá? Nós temos uma visão geral e que precisamos aprofundar essa visão geral sobre pneumonia. O importante é que vocês conheçam todos os fatores relacionados a essa patologia e qual o papel do enfermeiro na sua assistência. Obrigado, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Peço que vocês releiam atentamente o material, anotem as suas dúvidas para que possamos ter uma excelente discussão no nosso momento síncrono que acontecerá em breve. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa aula virtual.